Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, 17 de abril, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, primeiro, vamos juntos. Quem está acordado, fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, fazer a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste. Assim que se acordar, abre os olhos, comece a fazer a respiração da vida, ou seja, clamando o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, Ele pede para nós lermos Josué, capítulo 15, Lucas 18 ao 43, Salmos 86 e Provérbios 13, 9 e 10. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode dar suas revelações para cada um de nós. Agora é preciso nós deixarmos o Espírito falar dentro do nosso ser, amém? Louvado a Deus. E, graças ao Senhor, depois que lermos a Bíblia, Ele tem falado no nosso coração, podemos continuar assim, neste livrinho, chamado Alimento Diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir as pepitas e pode, com certeza, se abrir o coração, Deus pode deixar alguma palavrinha dentro do seu ser. Amém? Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. E o Alimento Diário, com certeza, volume 6, cuja série é a mesma, né? Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor, extraído do Evangelho de João. Graças ao Senhor, que é Espírito e vida. E lembre-se, João sempre está dizendo, sobe para cá, vem e vê. Amém? Louva-se a Deus. E o título geral é O Enviado de Deus, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta, que Deus tem falado bastante a sua palavra. E que nós, como seu irmão, fazemos parte do mesmo corpo, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. Nós estamos desfrutando a quarta semana com o título As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Lembre-se bem disso, Espírito e vida. As palavras que o Senhor tem falado para cada um de nós, amém? Agora é preciso nós abrirmos o nosso coração para tocar essas palavras do Senhor, que cheio de Espírito e vida. Louva-se a Deus. Temos a leitura bíblica, nós já lemos, graças ao Senhor, mas é bom repetir novamente. Isaías 54, do 1 ao 5 e 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Leio com oração, também já lemos. Isaías 54, 2, que diz para cada um de nós: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Louva-se a Deus. Graças ao Senhor, nós podemos alargar o espaço da nossa tenda, ou seja, eu e vocês podemos alargar, com certeza, se abrirmos o nosso coração para que Deus possa infundir mais sua palavra em cada um de nós. O título de hoje é Nossa responsabilidade é o que? Restaurar. Então, todo cristão tem uma responsabilidade de restauração. Amém? Louva-se a Deus. E são os parágrafos cheios de luz. E ele diz em Isaías 54, lemos a respeito da situação
de Israel e de Sião, depois que Deus restaurou a condição do povo de Israel. Essa restauração virá o quê? Virá no final do tempo. E a igreja executará as ações para que venha o fim. Estamos executando as ações, aliás, necessárias para que venha o fim. Ó Senhor Jesus, e quando o momento chegar, Deus restaurar Israel. Amados irmãos, amadas irmãs, a restauração da nação de Israel depende de nós. Ouçam bem. Executamos o que lhe falta nos tempos finais. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, irmãos e irmãs, não podemos mais, irmãos e irmãs, novamente estar questionando o que Deus está falando para cada um de nós. Vamos dizer sim e amém à sua palavra. Senhor Jesus, Deus, ouçam bem, Deus precisa dos trabalhadores da última hora, os que estão fora da caixa, ou seja, fora do convencional. Senhor Jesus, se nos apegarmos à forma convencional, muitos de nós seriam que rejeitados. Somos como que aqueles homens que seguiam Davi, os que se achavam em aperto, endividados, isso eram os valentes de Davi, viu? E amargurados de espírito, os que habitam na caverna de Adulão. Davi dispunha desses homens para fazê-lo rei. O Senhor chamou aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Ouçam novamente. Está lá em 1 Coríntios 1, 26 ao 29. Leiam novamente. O Senhor chamou aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Nós não somos nada, gente. Segundo o padrão convencional, nunca seríamos convocados para esse trabalho. Mas o Senhor teve misericórdia de cada um de nós. Lembre-se bem disso. Ele decidiu contar conosco e ainda mais, nos entregou suas tropas, que são o quê? Os adolescentes. Lembrando que a restauração do povo de Israel e de Sião depende de nós. Ouça novamente. Primeiro acontecerá de forma real na igreja. Agora, no final dos tempos, já podemos ver essa restauração ocorrendo de forma prática na igreja. E posteriormente ocorrerá também no povo de Israel. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, quando lemos o que vai acontecer com Israel, entendemos que podemos aplicar os acontecimentos sobre o futuro dessa nação, também a igreja no tempo atual. Lembrando sempre que o povo de Israel procede de quem? De Sara, esposa de Abraão, que era estéril, ou seja, não tinha filho, né? Mas Deus operou um milagre e fez-la gerar Isaac, de quem também veio a descendência espiritual de Israel, que somos nós, a igreja. Dê uma olhadinha em Isaías 54, vocês vão entender. Ó Senhor Jesus, outro ponto também que eu achei interessante, que ele diz, no fim ele diz assim, ó, não podemos ficar lamentando, precisamos prepararmos para alargar o espaço de nossa tenda. Não adianta a gente estar contestando, se lamentando, eu e você precisamos nos prepararmos para alargar o espaço de nossa tenda. Vamos alargar o espaço, esticar o todo de nossa habitação. Não estovemos o que o Espírito quer fazer em nosso meio. Vamos pensar grande, gente, pois Deus quer bem abençoarmos. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Outra coisa interessante, precisamos fazer uma tenda grande, alongada e não encurtada. Senhor Jesus, vamos alongar as cordas e firmar bem as estacas para tornar sólida essa construção, porque transbordará para a direita e para a esquerda. Aleluia! Nós reinaremos sobre as nações, até então assolados por Satanás, pois nosso Criador, nosso marido, é o Deus de toda a terra. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não vamos limitar o nosso Senhor. Vamos largar a nossa tenda, largar bem a nossa tenda. E tem outros pontinhos aqui bem desfrutantes que eu escrevi. Hoje, quarta-feira, graças ao Senhor, eu escrevi o seguinte, né, amados? Amados, não podemos duvidar do que Deus está fazendo no meio de nós, mas vamos abrir o nosso ser para Ele, para que Ele possa ganhar mais o nosso coração. Amém? Então é o que nós devemos fazer.
Vamos abrir o nosso ser, sem duvidar da palavra, sem questionar a palavra e deixar o Espírito trabalhar em cada um de nós. E para findar, eu vou deixar aqui esse pequenino pontinho também da imersão de hoje, está cheia de luz. E essa imersão, graças ao Senhor, no parágrafo 1 tem uma advertência ótima para cada um de nós. Ouçam bem. Diz assim, ó, aparentemente nada aconteceu aos líderes judeus que condenaram Jesus. Mas não se engane, quem vai contra o Senhor e sua obra não ficará o quê? Impune. Estão em dúvida? Dê uma olhadinha lá em Mateus 10, 40, 42, depois vai lá em Coríntios 3, 13 ao 17. Se estiver mais em dúvida, vai lá em Deuteronômio 32, 43. Por isso, irmãos e irmãs, não vamos questionar a palavra de Deus. Vamos dizer sim, amém, a sua palavra. Louva-se a Deus. E o de encorajamento, no fim, diz, né? Não podemos ficar lamentando. Precisamos preparar-nos, o que nós precisamos, para alargar o espaço de nossa tenda. Nós vemos o que o Espírito quer fazer em nosso meio. Vamos pensar grande, pois Deus quer abençoar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, aqui já disse tudo. Não vamos limitar o Espírito. Não vamos duvidar do Espírito. Vamos largar o nosso coração. Amém? Louvado a Deus. Que o Senhor tenha falado em alguma palavra daqui, das misericórdias dele, tocada nos vossos corações. E os irmãos e as irmãs, vamos ler mais. Ouçam bem, vamos ler mais a palavra, para nós não ficarmos mais em dúvida sobre o que Deus está fazendo no meio de nós. Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, um versículo, uma frase, só uma palavrinha, pode tirar alguém das garras do inimigo. Por isso que eu e vocês precisamos estar convictos. O que Deus está fazendo não é de homens, vem dele mesmo. Amém? Louva-se a Deus. Um abraço a todos e fiquem na presença do nosso Senhor. Sim!